Olá, o meu nome é João, eu sou gerente médico científico na GSK e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre endótipos, fenótipos e biomarcadores na asma grave. Eu sou funcionário em tempo integral na GSK. Esta imagem representa muito bem o conceito de medicina de precisão, one size does not fit all. Isso significa que cada paciente precisa ser tratado individualmente para que se possa alcançar os melhores e os maiores benefícios possíveis. No que se refere aos princípios da medicina de precisão, esta imagem ilustra a heterogeneidade de uma doença. Então, como por exemplo, no centro, o mesmo diagnóstico de uma mesma doença, por exemplo, asma, dentre outras, que recebem o mesmo tratamento, esses pacientes podem responder de maneiras muito diferentes. Temos o grupo representado em verde, que apresentam efeitos positivos ao tratamento farmacológico, efeitos terapêuticos, e não apresentam efeitos tóxicos, como esperado. O grupo representado em amarelo, que tem efeitos positivos, mas também tem efeitos tóxicos desse tratamento. O grupo mais preocupante, que é o em vermelho, onde não há efeito terapêutico e há toxicidade desse tratamento. E o grupo que não respondedor, que não responde aos efeitos terapêuticos e nem toxicidade. Quando a gente fala em asma, por exemplo, no passado era classificada como asma intrínseca e extrínseca. Hoje, com os avanços da medicina, com as pesquisas e novos conhecimentos, a gente sabe que é uma rede biológica muito mais complexa, onde tem a parte genética, o material genético de um determinado organismo em particular, que sofre interferências de uma exposição ao ambiente. Então, o ambiente externo influencia muito a esta genética. E dessa rede biológica, dessa interligação, emerge o conceito de endótipos, que nós vamos ver já já, que são características de mecanismos moleculares funcionais de um subtipo de doença. E do endótipo parte os fenótipos, que são manifestações clínicas dessa doença, são traços observáveis desses endótipos. E juntando os endótipos e fenótipos, temos os biomarcadores, que com o avanço da medicina nos permite que atue na causa, no alvo de cada doença em particular. E desses biomarcadores, nós temos então os traços tratáveis, que nos permite que tenha um objetivo pontual em cada um dos subtipos de doença. E assim, a gente pode conceituar endótipo como um mecanismo patofisiológico que especifica propriedades observáveis de um fenótipo. Em contrapartida, o fenótipo são as propriedades observáveis em um organismo, que são produzidos por interações do genótipo e ambiente e são clinicamente relevantes. Em outras palavras, o fenótipo são as manifestações clínicas desses endótipos. E de acordo com o GINA, que é a iniciativa global para a asma, a maior entidade de estudos da asma que nós temos, é uma doença heterogênea, e eles enfatizam essa palavra, caracterizada por inflamação crônica das vias aéreas. Sendo assim, é importante termos em mente que as manifestações clínicas de asma, que é o mesmo diagnóstico, são diferentes em cada paciente, em cada subgrupo de pacientes. E assim, esses pacientes precisam ser tratados individualmente para que se alcance o maior e o melhor benefício terapêutico possível. E esse slide ilustra muito bem o quão complexa a rede de endótipos é na asma, particularmente na asma grave. A gente pode observar que os endótipos de asma grave, que são os mecanismos patofisiológicos, sofrem influência do ambiente externo. Então, esses ambientes modulam os endótipos e podem se interrelacionar. Quando a gente fala em asma grave, temos bem estabelecidos os fenótipos, que são as manifestações clínicas. Mais importantemente, são classificados em T2 alto e T2 baixo. No que tange os fenótipos da asma grave, o mais comum é o fenótipo T2 alto. Este fenótipo, que é o mais encontrado na clínica, que geralmente é identificado mais precocemente, são mediados pelos eosinófilos e também pelas citocinas do perfil imunológico TH2, que são citocinas interleucina 4, interleucina 13, muito importante também a interleucina 5. Essa asma eosinofílica pode ou não ser alérgica, então pode ou não ter envolvimento da imunoglobulina E.
Geralmente, essas asmas, a asma eosinofílica, que é a mais comum, elas são acompanhadas de algumas comorbidades, como, por exemplo, polipose nasal. Já o perfil menos frequente, que é o perfil T2 baixo, é uma asma mediada por neutrófilos, e ainda temos a asma paucigranulocítica, que é menos frequente ainda. E os biomarcadores na asma grave, como nós falamos que estão bem estabelecidos, os biomarcadores T2 são principalmente os eosinófilos, que são facilmente detectados por um hemograma simples, por exemplo. Temos também o óxido nítrico, que é uma das formas detectadas pelo exame feno. A IgE, imunoglobulina E, que pode ser detectada também por exames de sangue. E mais recentemente foi detectada a periostina, que está interrelacionada com a asma eosinofílica. Já os biomarcadores não T2 são os neutrófilos, e temos os biomarcadores que estão sendo estudados, que são os mais recentes agora, que são no ar exalado proteômica e metabolômica, e também o microbioma. Este gráfico nos mostra um panorama da evolução do tratamento farmacológico da asma. Então, a gente pode observar que, a partir dos últimos anos, a partir dos anos 2000, temos uma vasta gama de imunobiológicos, de drogas-alvo específicas, que têm contribuído tanto para o manejo desses pacientes asmáticos numa era de medicina de precisão. E com o avanço das novas terapias, o advento de novas tecnologias para o tratamento da asma, houve uma redução enorme das hospitalizações de asma no Brasil. Então, esse dado do DataSUS 2019 mostra que, desde o ano 2000 até 2018, houve uma redução muito importante nas hospitalizações desses pacientes. Todavia, é importante ressaltar que 2018 ainda teve 7 mortes por dia registradas por asma, portanto, merece ainda muita atenção no manejo desses pacientes. E nesta nova era, nesse cenário atual, que temos de agentes imunobiológicos para o tratamento da asma grave, dispomos de opções para a medicina de precisão, para terapias-alvo específicas. Temos aqui, por exemplo, o mepolizumab, que é um anti-interleucina 5, que também a interleucina 5 repercute sobre os eosinófilos, o tipo mais comum de asma. Temos o benralizumab, que bloqueia o receptor de interleucina 5 nos eosinófilos. Temos o dupilumab, que bloqueia o receptor de interleucina 4 e também bloqueia a interleucina 13, porque elas dividem o mesmo receptor. Temos para asma alérgica o omalizumab, que bloqueia a IgE, a imunoglobulina E, e mais recentemente o tezepelumab, que bloqueia a linfopoetina estromal tímica, ou TSLP. E concluindo, a asma é uma doença heterogênea, de alta prevalência e morbimortalidade. É muito importante fenotipar os pacientes, principalmente os asmáticos graves, para que se atente para os biomarcadores desses pacientes e tenha a terapia-alvo específica mais adequada, agindo na causa desses problemas. A terapêutica imunobiológica deve ser direcionada para determinado subgrupo de pacientes asmáticos graves, de acordo com os seus fenótipos. A correta escolha do agente imunobiológico é fundamental para o benefício desses pacientes, e novos recursos e novas diretrizes vêm permitindo avanços e individualização no tratamento. Muito obrigado pela atenção.